O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. José de Alencar. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a um mini curso grátis de português. Esse material aqui está feito para as pessoas que querem começar a aprender português do zero, pessoas que já têm um nível intermediário também de português, que está voltando a aprender, voltando a praticar, dando aquela refrescada. Você já percebeu que eu estou falando em português nesses vídeos? A maioria, 98, 99% do meu material é tudo em português para que você possa ir se acostumando com o idioma. Você vai perceber que se você já sabe espanhol, vai ser muito mais fácil me entender nos vídeos. O foco dessa primeira aula vai ser na compreensão do português, que é a primeira etapa para você aprender o idioma, como entender o português, como aumentar a sua compreensão e também as semelhanças em português e espanhol. O que a gente vai fazer é focar em tudo que é diferente do espanhol. Porque o que já é parecido com o espanhol, você vai entender através do contexto. E outra coisa, eu estou falando um pouco mais devagar aqui, porque é a primeira aula do mini curso, então, como eu falei anteriormente, tem pessoas que estão começando agora do zero. Caso eu esteja falando muito lento para você, pode adiantar na velocidade aí para 1.5, 1.25 ou até 2 vezes mais rápido. Se eu estiver falando muito rápido, você pode colocar para 0.75 ou 0.5. Mais adiante, ainda nesse mini curso, eu vou aumentar um pouco mais a velocidade que eu vou falar com vocês. Então, geralmente, quando eu começo minhas aulas de português, eu foco nessas diferenças entre português e espanhol. É muito comum eu escutar pessoas dizendo que português e espanhol se parecem muito, então você não precisa aprender muitas coisas para falar português. A maioria das pessoas que falam isso são pessoas que têm um nível muito baixo de português. No final desse vídeo, eu vou falar para você uma coisa. Porque sim, eu tenho haters na internet, ok? Eu tenho pessoas que deixam aí comentários não muito legais para mim e eu vou explicar por que isso acontece, Tem a ver com a metodologia que eu uso para ensinar português. Fica até o final para ver. Então, as dicas para você compreender mais português, você pode começar com consumindo músicas em português. Músicas, até mesmo música que mistura português e espanhol na mesma música. Ou a versão em português de uma música que você já conhece em espanhol. Outro ponto muito importante é que você consuma tutoriais na internet, vídeos no YouTube ou qualquer plataforma que você possa ver algo que você quer aprender, sendo que você vai ver esse algo em português. Então vai ser muito mais fácil você aumentar a sua compreensão, principalmente se for um tema, um assunto, um tópico que você já gosta daquele tópico, então você já tem familiaridade com aquele tópico, então você vai entender com mais facilidade, mesmo que aquela pessoa esteja falando em português. Outro ponto é escutar entrevistas em português, escutar podcasts em português. É muito bom você fazer isso, porque você vai estar se colocando numa situação mais real de português, uma situação mais cotidiana, que é você conversando com as pessoas, ou como a gente fala em português, batendo papo, trocando ideias com as pessoas. Eu sempre digo isso para os meus estudantes porque é uma forma de você relaxar mais com o idioma, entendeu? De não estar ali tão super concentrado, tentando entender a matemática do idioma, a gramática. Não! É somente você entender uma conversa em português, da mesma forma que você faria se você estivesse no Brasil, sentado lá numa mesa conversando com seus amigos. Você estaria prestando atenção para ver se você entendia o contexto. Não vai estar aparecendo umas caixinhas de gramática lá explicando o que é cada coisa. Não, você tem que entender através do contexto, se expondo, consumindo conteúdo em português. Outra recomendação é você assistir filmes em português. E eu digo assim, filmes em português não necessariamente brasileiros, ok? Você pode assistir um filme em português, algum filme que você já viu no seu idioma nativo, que você já conhece o vocabulário, do que se trata, do que as pessoas estão conversando em cada cena, porque você adora esse filme, então você vê o filme, a versão dublada em português. E mais adiante, depois que você for pegando mais confiança com o idioma, com a sua compreensão, aí você começa a assistir filmes
em português do Brasil mesmo, filmes brasileiros, 100% Brasil. Você vai ver a diferença no uso de expressões, de formas de falar que é muito nativa do Brasil. E outra coisa, não foque somente em consumir aulas de português, ok? Porque às vezes acontece de estudantes focar muito tempo em aulas, em parte teórica do idioma e não consumir conteúdo nativo. Então, é bom você consumir aulas? Sim, mas a maior parte do tempo você tem que estar consumindo conteúdo nativo do Brasil. Ou seja, conteúdo que nós do Brasil consumimos no Brasil. Então, você se dedicou 1 hora para ver vídeos de aulas de português num dia? Beleza, maravilha. É o mínimo que eu recomendo, 1 hora por dia vendo aulas de português. E o resto do tempo que você tiver no dia, você pode consumir música, filmes, artigos, escutar rádio em português, podcast, qualquer tipo de conteúdo que você possa consumir que não seja necessariamente aulas de português, porque senão pode ficar um pouco cansativo. Aula, muita aula, pode cansar. Então, é sempre bom você estar alternando, entendeu? Consuma mais conteúdo nativo do que aulas de português. Vamos aproveitar o fato de muitos de vocês que já sabem espanhol, vamos ver algumas semelhanças que tem entre português e espanhol, que vocês podem automaticamente, já hoje mesmo, adquirir muito vocabulário, só fazendo essas mudanças. Mas antes, eu vou mostrar para vocês aqui algumas palavras, algumas frases em português que eu tenho certeza que você vai entender tranquilamente se você sabe espanhol. E depois eu vou fazer outras frases usando outras palavras que não tem nada a ver. Então, vamos lá. Um verbo que parece muito, né? Falar. Tipo, hablar, falar. Ok, parece muito. Eu não vou fazer uma aula explicando o que é falar em português, porque parece muito com espanhol. Então a gente foca em outros detalhes. Continuando, porta, relógio, sapato e sapato com S. Olha as diferenças já aparecendo, né? Sapato com S, não com Z, seta, como sapato com seta, não. Com S. Talvez, almoço, prato, chaves, vidro. Agora se liga na frase. Ela está comendo na cozinha. Ok, ela está comendo na cozinha. Uma frase totalmente em português que é muito provável que você tenha entendido se você fala espanhol. Aí as pessoas que falam que português e espanhol parecem muito se concentram nessas semelhanças, né? Tipo, olha aqui como parece tanto. Mas se você focar no que é diferente, você vai ver que tem muita coisa diferente. Mas vamos continuar aqui com o que é mais parecido. Nós gostamos muito de falar com pessoas amigáveis. Gostamos muito de falar com pessoas, ok? Pessoas amigáveis, amigáveis. Entendi. O ventilador parou de funcionar. Tá fazendo calor. Você poderia abrir a porta para ventilar um pouco? Agora vamos ver outro nível, o que é diferente, que é o que eu foco nas minhas aulas. Eu foco em tudo que não tem nada a ver com espanhol. Qualquer vídeo que você encontrar meu na internet, tanto conteúdo grátis como conteúdo pago, eu sempre vou estar pensando, eu sei espanhol, eu falo espanhol, eu ensino português há mais de 10 anos. Então eu penso, com a cabeça de quem fala espanhol. Se eu tivesse visto essa palavra pela primeira vez, eu sabendo só espanhol, eu entenderia? Então, se eu tivesse visto a palavra porta, puerta, ok, dá para entender. Mas se eu tivesse visto a palavra, por exemplo, pichar, pinchar, não, é outra coisa em espanhol, isso significa outra coisa. Mas em português é o verbo, né, pichar. Ou também afivelar, outro verbo. Ofegar, manchete, berçário, xará, nó, sucata, grisalho. Eu vou dar uma dica, o que é grisalho? Grisalho é isso aqui, ó. Cabelo grisalho, preto com branco, né? Meu cabelo grisalho, velhos tempos que eu tive aí, né? Eu tinha um cabelo preto, agora meu cabelo é grisalho. E essas palavras eu tirei tudo do meu curso VIP de português, né? Que é nível intermediário avançado. Só para você ter noção da diferença do nível de palavras e expressões. Não cheguei nem nas expressões, na verdade, que isso é mais adiante no minicurso. Mas fica até o final do minicurso que eu tenho certeza que você vai se surpreender com o nível de português que você vai ter depois que terminar somente esses 7 dias vendo essas aulas de português. Eles sempre picham as paredes da vizinhança. Por que você tá ofegando? Veio pelas escadas? Não sabia que você era meu xará. Faz muito tempo que te vi. Você nem tinha cabelo grisalho. Eu fiz essas frases sem muito contexto. Agora, olha a diferença quando você coloca um pouco mais de contexto
onde o contexto entrega o significado da palavra. É isso que eu gosto de fazer com os cursos. Eu gosto de montar frases, mini histórias em português, onde aquele contexto vai entregar a palavra em questão. Olha só como é mais fácil entender essas palavras que eu mencionei anteriormente com um pouquinho mais de contexto. Esses vândalos sempre picham as paredes da vizinhança com várias cores de spray. Picham as paredes. Você pode ter entendido as paredes. Várias cores. Spray. Pichar a parede. Spray. Várias cores. Vândalos. Né? Tipo, estou pichando a parede, né? Cuidado, não é como pinchar em espanhol. Pichar é isso aqui. Quem faz isso aqui nas paredes são os pichadores. Os pichadores são vândalos. Próxima frase. Por que você está ofegando? Veio correndo, subindo pelas escadas. Ok. Veio correndo, subindo pelas escadas. Se você subir as escadas correndo, você vai chegar lá em cima, né? Depois de 10 andares você subindo, você vai chegar, tranquilo, bom demais. Você vai chegar como? Você chega ofegando. Não sabia que você tinha o mesmo nome que eu. Somos xarás e só descobri hoje. Ou seja, o mesmo nome que eu. Se uma pessoa tiver o mesmo nome que eu tenho, Felipe, eu também sou Felipe. Então nós somos xará. Nossa, eu lembro da época que você ainda tinha cabelo preto. Agora, depois de tantos anos, já tá todo... O quê? Todo grisalho. Não, lembro do seu cabelo bem preto, né? Preto, dessa cor aqui. Agora tá grisalho, ok? É um preto com branco, não é totalmente branco. Preto com branco. Espero que você tenha percebido aí que existem semelhanças entre português e espanhol. De fato, às vezes, por ser tão semelhante em alguns aspectos, é até um pouco mais difícil, né? Por conta dos falsos amigos, os falsos cognatos, que são palavras em português que parecem com espanhol, mas que têm um significado totalmente, como vocês acabaram de ver aí o verbo pichar em português, que automaticamente quem fala espanhol vai pensar que é outra coisa, mas em português não, você vai falar normalmente. Eu vi um cara pichando ali na rua. Pichando? Pichando na rua? Não, pichando. Não vai pensar outra coisa. Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nessas semelhanças entre português e espanhol, ok? Com um PDF que eu recomendo muitíssimo que vocês baixem. Aqui está o PDF das semelhanças entre português e espanhol. Vamos lá. Então você vai perceber que mudando somente alguns detalhes no espanhol, você vai ter essa palavra, o equivalente dessa palavra em português. Por exemplo, as palavras que terminam com E em espanhol, como hablé, cociné, preparé, esse E, né, no final, levanté, caminé, em português seria falei, cozinhei, preparei, levantei e caminhei. Isso no passado, mas no futuro também você pode conjugar como falarei. É o mesmo E, né? Hablaré, cocinaré, leré, mediré, caminaré. Em português, falarei, cozinharei. E você já presta atenção na pronúncia desse nha. Quando eu estou explicando esse ei, é inevitável eu pronunciar outros fonemas do português. Então você já vai prestando atenção nesses detalhes. Por exemplo, aqui que eu coloquei cozinharei, nha, 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 NH, nha, nharei, como se fosse um la ñ em espanhol, ok? Cozinharei, lerei, não lerei, não é como ler em português, seria ler, né? L-E-R. Medirei, caminharei. E tem também no infinitivo, que no espanhol seria voy a hacer algo, iré a hacer algo e haré tal cosa, né? Em português seria vou fazer, irei fazer ou farei. O mais comum é você usar vou fazer, ok? No dia a dia, geralmente a gente fala assim, vou fazer tal coisa, eu vou comer com meus amigos, vou sair e não irei sair com meus amigos. É muito formal falar irei sair, irei fazer tal coisa. Então, geralmente você vai optar por vou fazer tal coisa. Então você vai ter eu vou, você vai, ele vai, ela vai e a gente vai. E você viu que eu coloquei aqui esse tu com vai também, porque em muitos lugares do Brasil se conjuga o tu como se fosse você, e não tu vais ou tu queres. Muitas vezes se fala tu vai, tu quer o quê? Não, tu queres o quê? Também existe tu queres, que é a forma correta, ok? Mas no Brasil se usa muito o tu vai fazer o quê? O que é que tu quer? Não o que é que tu queres. Quer o que é que tu quer, o que é que tu quer. E já é outra coisa também de abreviações e contrações em português. E aqui a gente tem no plural, né? Vocês, eles e elas vão, como aqui, van, ellos, ellas van.
ok? E nós vamos. Lembre-se que a gente, em português, quando você fala a gente vai fazer tal coisa, você vai conjugar como vai. A gente vai. Como se fosse você, ele e ela vai. A gente, você está no grupo. A gente vai fazer tal coisa. Nós vamos fazer tal coisa, ok? Isso é um detalhe muito importante porque em espanhol, quando você fala la gente, são terceiros. Mas em português, a gente, você está no grupo, ok? É um erro muito comum que eu vejo, porque as pessoas querem falar, tipo, la gente, como as pessoas, que seria, você usaria as pessoas, e terminam falando a gente. A gente faz tal coisa. Você também faz? Não, eu não. Tipo, as pessoas. As pessoas, você fala. As pessoas, outras pessoas. Eu fiz um vídeo sobre a gente e as pessoas. Eu vou deixar até aí como material de apoio para vocês. Bem detalhado, ok? Então, olha só o que eu estava mencionando aqui do tu vai. Não tu vais. Ou tu queres, ok? Então, tipo, tu vai fazer o que hoje? Eu recomendo usar essa forma de conjugar o tu como vai por questão de ser mais diferente do espanhol. Porque em espanhol, você nunca vai conjugar tu como usted. Então, usted quiere ou tu quieres. Então, nunca vai ser usted quieres tal coisa. Não. Então, em espanhol é muito marcado isso. Então, você nunca vai confundir os dois, né? Em espanhol é bem definido isso. Em português, não. Se mistura muito. E aqui a gente tem pronúncia das palavras que terminam com sion em espanhol, que em português seria são. Tipo, información. E olha só a pronúncia aí do R, ok? Você já se dá conta disso. Información seria informação. Aí, atenção, población, população. Natação. E olha esse são. É o mesmo são de son. Ellos son mis amigos. Eles são meus amigos. Eles são meus amigos. É a mesma coisa, essa pronúncia do são no final de C cedilha, né? A, O, tio. É a mesma pronúncia, ok? Natação. E emoción, emoção. Ou seja, a gente troca o sion pelo são. Então você vê que tem o sion e tem também o vion, de avião, né? As palavras que terminam com vion, nesse caso é avião, seria avião. E aqui a gente tem no plural, que é siones. Então as mesmas palavras, né? Informaciones seria informações. Aqui a gente tem donaciones, seria doações. Evaluaciones, avaliações. E você já vê a diferença, né? Que não é avaliações ou avaliações. Então todo detalhe que você encontrar do idioma você já vai anotando. Então, evaluar, avaliar, ou seja, parece, né? Evaluar, avaliar, mas é muito comum as pessoas falar evaluar. Vai ter que evaluar, não sei o que. Não, é avaliar, ok? É uma diferença. Medicações, investigações, ok? Então a gente troca os siones pelos sons, ok? Sons, sons. E a gente tem aqui termina com sion e siones, tipo diversão, diversões, tensión, tensiones, seria tensão, tensões, e olha a pronúncia aqui, são. Aqueles são, do mesmo C cedilha, tensão, ok? Tensões. A pronúncia em espanhol soaria em espanhol como se fosse isso aqui, né? São, como são. E esse aqui, sons. A gente vai para religião, religiones, esse riones seria gião e giões. Região, e olha a pronúncia do R outra vez, né? Região, em português seria região. Então, regi, não rião, não como região, não. Região. E regiões. Então, mais ou menos a pronúncia seria como se fosse essa aqui, né? De dião e diões. E a gente tem rebelião, rebeliones, aí tem rebelião, rebeliões, tabelião, tabeliones, tabelião, tabeliões. E o que eu mencionei anteriormente aqui de vion, viones, que seria avião, aviões. Gavião, gaviones, gavião, gaviões. Se bem que essa palavra é um falso amigo, ok? Em espanhol isso aqui significa uma coisa, em português isso aqui é outra coisa. E aqui a gente tem outro detalhe de mudar o final de uma palavra em espanhol e você tem a mesma versão em português. Por exemplo, confiable se torna confiável. Razonable, razoável. Responsável, responsável. E olha só, responsável. Não é responsável, responsável. Tem esse pico, né, no ar. Responsável. Combustível para combustível. Combustível. Ok? A gente vai ver mais detalhes sobre a pronúncia, ok? Mas o que eu falei para vocês. É impossível você ouvir essas palavras, por mais que eu esteja falando do ável, que é o final, vocês também vão ouvir o resto da palavra. Então, claro, se eu não sabia como era a pronúncia do TI, eu já estou percebendo que soa como ti, combustível.
tível, combustível. E aqui a gente tem no plural, confiáveis, que seria confiáveis, visíveis, visíveis, ok? Agrupáveis, agrupáveis, toleráveis, toleráveis, ok? Esse é um grande detalhe porque tem esse pico na letra que vem antes, que se você não falar isso, soa muito estranho em português. Se você falar confiáveis, visíveis, tá errado, não tem nada a ver. Tipo, confiáveis, visíveis. Então você pronuncia com bastante ênfase, ok? Principalmente no começo, quando você está aprendendo a pronúncia. Então você pronuncia com muita precisão, para isso ficar mais na sua mente, ok? Esse detalhe. Aí depois você pode diminuir um pouco a ênfase tão forte nessa pronúncia. Por exemplo, se você está aprendendo agora o confiável, você fala confiável, e depois confiável. E aí você aprende. Tem a pronúncia do QU, né, que é a mesma do espanhol. Sendo que em espanhol é CU, né? Tipo nesse caso aqui, delinquente. E olha o T no final, né? Delinquente, em espanhol bem pronunciado. Em português, delinquente. Delinquente. 4. A mesma coisa, 4. Se bem que em espanhol você fala 4, como o número 4. Número 4. Em português você vai ouvir que esse O no final soa como U. Então não é 4, é 4. Por mais que, em teoria, seria 4. Mas ninguém fala 4. Fala 4. True, como se fosse com U. Ok? Adequar também, mesma coisa. Adequar. Sendo que aqui em espanhol é adequar e aqui é adequar. Não tem esse R em português. Antiquado também, sendo que com essas diferenças da pronúncia. E aqui a gente tem a pronúncia do C também, em espanhol, né? O acción, em português seria ação. Fracción, fração. Fractura, fratura. Actor, ator. Sem C. É estranho, né? Parece até um erro em espanhol. E aqui a gente tem o O no final, né? Esse O. Ordenou, alô, estruturou, facturou. Imagina a quantidade de palavras que termina com O no passado, né? O. Em português seria ordenou, falou, estruturou, faturou. Depois a gente tem espanhóis que terminam com ales, eles e oles, né? Tipo ales, cristales, credenciales, naturales, que em português seria cristais, credenciais, naturais, ou com eles, hoteles, papeles, coquetéis, em português hotéis, né? Hotéis, papéis, coquetéis. E a outra aqui que termina com oles, né? Caracoles seria caracóis, espanhóis, aerosoles, aerosóis. Olha a pronúncia do S, perceba, aerosóis. E outras palavras em espanhol que é com H no começo, você substitui pelo F. Por exemplo, herir se torna ferir, hacer, fazer, horno, forno, hada, fada, hijo, filho, lho, LH, ok? Lho, hoja, folha. Continuando aqui, a gente tem a pronúncia do LH que eu mencionei agora anteriormente, né? Por exemplo, algumas palavras com J em espanhol, que em português você substitui por LH. Por exemplo, hijo seria filho, hoja, folha, mejor, melhor. Você vê aqui, né? O J, letra J, substitui pelo LH. Oreja, orelha, mojar, molhar, e ajena, alheia, ok? Tem aquela expressão em espanhol, né? Tipo, es que pasa una vergüenza ajena, ou hablar de la vida ajena. Então, é falar da vida alheia, ok? Alhe. E outro detalhe também, são palavras que terminam com AD, né? Em espanhol, que em português seria ad. Por exemplo, universidade, esse ad, em português seria universidade. Comunidade, afinidade, biodiversidade, amizade. E eu não sei o que esse Arrena tá fazendo aqui, mas eu acho que isso escapou na edição aqui. Mas a Arrena não termina em AD, né? Mas ok, Arrena é uma palavra bem interessante porque meio que parece com espanhol, mas muitas pessoas não sabem. Então, vergonha alheia, né? Falar da vida alheia. E a gente tem extra aqui, né? Se você não provou, prove isso no Brasil, que é uma maravilha, né? Açaí na tigela, brigadeiro, farofa nordestina,
coxinha de frango, ou frango com catupiry, né? Empada de frango e a canjica nordestina. Então, beleza? Não esqueça de baixar este PDF com bastante conteúdo e espero que você tenha gostado aí dessa mini aula aí, né, de introdução ao português. Voltando por aqui, parabéns, né, por sua dedicação de estar até esse ponto aqui do mini curso da primeira aula. Isso mostra muito compromisso. Eu falei para você aí no começo do vídeo que eu tenho haters, né? E por conta da metodologia que eu uso. Mas por quê? Eu vou mostrar para você. Se liga. As coisas que eu tenho que lidar. Una pregunta, Felipe, comentar en YouTube. Estás dando clases de portugués, hablando en portugués, dan muchas situaciones y ejemplos en portugués. Ahora, habla español y no entiendo un carajo de lo que estás hablando. ¿Acaso es una burla? Puse el traductor y no tiene la opción de traducir al castellano. Obviamente no vas a contestar. Obviamente es un canal de imbéciles. A gente se passa. Eu sei que essa metodologia não é para todo mundo. Tem pessoas que querem aprender com uma metodologia mais quadrada, mais focada em gramática, mais tradicional, né? Mais tradução para todo lado. E eu não faço tradução. Nos meus vídeos eu tento ao máximo, não fazer tradução, porque eu sei que isso vai fazer com que você fale mais lento, mais devagar. No começo pode ser um pouco assim desafiador você começar uma aula de português tudo em português. E eu sei porque eu vejo na cara dos estudantes quando eu começo a dar uma aula em português e a pessoa fica, caramba, ele não está falando espanhol, ele não está falando inglês. Mas é claro, a ideia é que você possa se aproximar o máximo possível da realidade. E quando você chegar no Brasil, se você vai viajar ou se você já mora no Brasil, você vai ver que todo mundo está falando em português. E as pessoas não vão estar falando devagarzinho para você entender. Fala bem mais rápido. Mas tem que ter um processo de você começar a ouvir um pouco mais lento e depois você vai aumentando a velocidade. Por isso que eu não gosto de fazer tradução, porque quebra com essa naturalidade de você entender mais o idioma. Você está começando agora o mini curso grátis. É a primeira aula. São 7 aulas. Quando você terminar essas 7 aulas, o seu nível de compreensão vai ter aumentado muito. Você vai estar muito mais cômodo, muito mais cômoda para me entender falando em português, para consumir conteúdo nativo do Brasil. Esse material é uma super preparação para que você possa consumir conteúdo de um nível mais intermediário, mais avançado de português. O material que eu tenho pago na minha plataforma, que é bem mais estruturado. O que eu faço nesse mini curso é mais uma pincelada no idioma. Então, para as pessoas que querem aprender de forma diferente, como você que está aqui vendo o vídeo até o final, parabéns por isso. Isso aí vai fazer total diferença no seu nível de português. É nada mais seguir as recomendações que eu menciono nos vídeos. Não tem mistério. O conteúdo já está feito. Não tem que inventar um conteúdo para você aprender português. Já está feito. É nada mais você se dedicar. Colocar ali, né, o esforço, a disciplina para que você possa avançar o mais rápido possível. Então, se você gosta dessa metodologia mais informal de aprendizagem, continue vendo os vídeos do mini curso. Fica aí ligado, fique ligada no seu e-mail que eu vou estar mandando material para você. Cuidado para não se sobrecarregar de português no começo e querer ver todos os vídeos super rápido, porque tem muito conteúdo e a ideia não é que você se sobrecarregue, né? Que você queime. A ideia é que você possa aproveitar o processo de aprendizagem. Então, cada pessoa vai ter um ritmo diferente, vai ter a disponibilidade diferente para estar aprendendo o idioma. Então, você se conhece mais que ninguém e você pode decidir. Hoje eu posso consumir 20 minutos de português, eu posso consumir 50 minutos ou 2 horas de português. Eu vou ver vídeo em português e misturar também com algumas aulas de português. Eu vou revisar o conteúdo. Então você se conhece, você sabe se você está se sobrecarregando com o idioma. E a ideia é que você desfrute, que você curta o processo de aprendizagem. Não que você vá lá ver um vídeo, estou vendo esse vídeo aqui, nossa, eu estou muito estressado aqui. Não, a ideia é que você aprenda com um sorriso na cara. Tem que estar animado, motivada para aprender, seguindo as recomendações, disciplina para você melhorar, sempre avançando. Para começar de leve, ó a expressão de leve, você pode baixar também alguns contos em português, que são as histórias pequenininhas com lição de moral e é fácil de entender. Então você pode ouvir e ler ao mesmo tempo
para aumentar a sua compreensão. Outra coisa é escutar música em português. Eu fiz uma playlist aí com várias músicas brasileiras. Vou deixar aí também como material de apoio para você. Não esqueça, ok? Disciplina, motivação e autoconfiança igual a sucesso, ok? Se você tiver esses três, principalmente a disciplina, você vai chegar longe com o idioma. Então, na próxima aula, não esqueça de consumir o vídeo, baixar o PDF. Na próxima aula, a gente vai falar sobre cumprimentos e despedidas em português e também como começar a falar português, porque a primeira parte é você entender, depois você fala, né? Aí a terceira parte é o quê? Você lê e por último você escreve. Mas vamos aqui, finalizando a primeira parte, entender, a gente viu, né, como aumentar a compreensão, a gente viu as semelhanças entre português e espanhol e na próxima aula a gente vai ver os cumprimentos e despedidas em português, formal e informal e também como começar a falar em português. Te vejo na próxima aula.